Vamos falar hoje sobre memorização. É um tema sobre o qual eu gosto de falar bastante, que é método de estudos, como que você leva os seus estudos de inglês da forma mais eficiente possível, que dá a maior quantidade de resultados possível. Por isso, memorização é um dos pilares para isso. Todo estudante de qualquer coisa, né? Eu ia até falar estudante de inglês, mas todo estudante de qualquer tema tem vontade de ter uma memorização boa, desde o estudante da faculdade, até o estudante de idiomas, até o estudante de música, ele quer lembrar o que ele aprendeu. Para poder te explicar sobre isso, pra gente poder ter essa conversa sobre memorização, eu quero conversar com você sobre 3 pontos, 3 pilares que vão guiar aqui a nossa conversa, de como você vai passar a tratar a sua memorização de forma mais natural e o que você vai fazer na prática para lembrar melhor das coisas que você aprendeu. Esses 3 pilares sobre os quais a gente vai conversar hoje aqui são mentalidade, exposição e sistematização. Mentalidade, exposição e sistematização. Te explicando essas 3 coisas, eu consigo fazer você entender exatamente quais são as coisas que você vai fazer para poder lembrar melhor as coisas que você aprendeu em inglês, e seja lá o que você está tentando memorizar. Então vamos lá. Para você começar a entender sobre o que a gente está conversando aqui, eu quero que você pare para pensar como que uma coisa fica guardada na sua cabeça. Como que você lembra das coisas? Como que você conhece alguém na rua e depois você lembra o rosto dessa pessoa? Como que você faz o seu RG pela primeira vez e consegue lembrar o número do seu RG? Você compra um celular novo e precisa lembrar do número daquele celular. Ou então você aprendeu na aula de biologia que a função da mitocôndria é gerar energia para a célula lá através da produção de ATP, né? Como é que você vai lembrar disso? ATP ou ATM? Não tenho certeza, não lembro muito bem. Como é que você vai lembrar disso? Estudos dizem que, pelo menos é o consenso, é o mais popular, que existem 2 formas de você lembrar algo que você aprendeu, lembrar algo que era uma informação nova para você. Na base da emoção ou na base da martelada, como eu gosto de chamar. O que é na base da emoção? Simples. O momento foi impactante, marcante. Você já teve filhos aí? Você já teve filho e você participou, por exemplo, do parto do seu filho? Você estava lá? Ou você era mãe e você estava lá no parto do seu filho, né? Eu falei no caso você fosse o pai, mas se você é mãe e já teve um filho antes, certamente é um momento que, provavelmente, né? Certamente é um momento que você lembra muito bem. Você lembra os rostos das pessoas ao seu redor, você lembra até o cheiro do quarto, você lembra o que você estava sentindo, lembra da cena, lembra das roupas, lembra do contexto, lembra de como era o quarto, porque era um momento emocionante, era um momento marcante. Um dia você viu alguém que era muito importante para você, você viu essa pessoa pela última vez. Você viu essa pessoa pela última vez, porque depois disso ela foi embora, depois disso vocês nunca mais se viram, depois disso ela se foi. E aí parece que aquela última vez que você teve contato com aquela pessoa é muito marcante. Você lembra o que foi falado, você lembra como estava o rosto, você lembra daquele momento. É um momento de bastante impacto emocional e ele fica na sua cabeça sem muito esforço. E o que é na base da martelada? Simples, base da repetição daquela informação. Se todo dia eu chego pra você de manhã e falo, eu quero um cafezinho bem quietinho quando eu acordar, e eu falo essa mesma frase todo dia. Aí amanhã a gente acorda e eu falo pra você, eu quero um cafezinho bem quietinho quando eu acordar. No dia seguinte eu falo, eu quero um cafezinho bem quietinho quando eu acordar. Eu passo uma semana falando, a primeira coisa que eu falo pra você toda manhã é isso. Eu quero um cafezinho bem quietinho quando eu acordar. Vai chegar num ponto que isso vai ficar na sua cabeça e você não vai mais esquecer aquilo. Porque eu repeti tanto, eu fiquei falando tantas vezes que ficou. Até passou a ser um pouco na base da emoção também, né? Porque talvez você deu risada, talvez aquele momento ficou na sua cabeça, mas foi na base da martelada. Para você chegar num aprendizado na base da martelada, tem algumas formas, né? Você faz anotações a respeito daquilo, você faz associações e tudo mais. E assim, e tudo fica mais fácil nesse momento, tudo fica mais fácil quando você quer fazer esse processo de memorização, seja na base da emoção, ou seja na base da repetição, né? Na base da martelada, que é associar ao contexto em que aquilo aconteceu. Isso vai ser um divisor de águas para você. Associar o contexto em que aquilo aconteceu é algo que muita gente deixa passar batido quando quer aprender uma língua nova. Por exemplo, você quer aprender palavras novas em inglês, você quer aprender os nomes das cores em inglês, só um exemplo. Ou o nome das profissões, ou uma lista de verbos em inglês. Em vez de você estar imerso dentro de um contexto, dentro de um diálogo com áudio, dentro de uma frase de exemplo, dentro de uma história em que aqueles verbos apareceram, não, você pega uma tabela
isolada, solta e tem 400 palavras e você fica tentando decorar aquilo. Assim, lendo a palavra e a tradução, a palavra e a tradução. Dificilmente, mesmo na base da martelada, você vai conseguir fixar aquilo na sua cabeça. Porque teve zero associação a um contexto. Não foi uma palavra que você viu dentro de uma frase de exemplo, que era dentro de uma história, de um dia que você estava assistindo. Não. Foi uma palavra solta que você tentou aprender solta. É por isso que aprender lista de tabela é tão difícil. É por isso que aprender vocabulário solto numa tabela é tão difícil. Porque é falta de contexto. O seu cérebro gosta de fazer associações ao que estava ao redor daquele contexto para conseguir fixar melhor as coisas, seja na emoção ou na martelada. Então, palavras soltas nunca mais. Você nunca vai fixar uma lista de 500 palavras só porque você ficou lendo ela um monte. Você não vai conseguir. Você vai chegar no número 20, você já não lembra as 10 que estavam acima. É igual tentar decorar a sua lista telefônica do celular. Não vai, não adianta, você não vai conseguir. Porque é muita informação solta, informação aleatória, fora de contexto, informação que está lá em forma de lista. Com isso em mente, você já entendeu que você nunca mais vai buscar aprender palavras soltas, coisas soltas e sempre contextos maiores, frases de exemplo maiores, diálogos e cenas maiores, sempre assim para poder fixar melhor. Com isso em mente, a gente consegue, enfim, partir para os 3 pilares que eu tinha comentado com você, da mentalidade, da exposição e da sistematização. Vamos lá. Mentalidade. Como você lida com o seu esquecimento? Da mesma forma que você lida com a sua vontade de ir no banheiro. Você sofre porque, deu vontade de ir no banheiro. Oh não, que saco, eu odeio o meu corpo. Cara, isso é uma coisa natural. Todo dia você vai sentir vontade de ir no banheiro. Você só vai ficar bravo com essa situação se não tiver um banheiro próximo de você. Aí você fica com raiva. No mais, você ficar, sei lá, bravo com você porque você engoliu seco assim, soluçou. É algo natural, biológico, anatômico, fisiológico, faz parte do seu corpo, você não consegue tirar isso. Então você vai tratar o seu esquecimento da mesma forma. Tratar com extrema naturalidade. Tratar com extrema naturalidade. Esquecer faz parte do processo. Quer memorizar no longo prazo? Quer memorizar no longo prazo? E aqui a gente está falando, por exemplo, da base da martelada, né? Sempre revisando, sempre tentando lembrar. Memorizar no longo prazo é isso aqui. Você aprende no primeiro momento, e aí você esquece. Mas aí você lembra. E aí você esquece. Aí você lembra. Aí você esquece. Aí você lembra e você esquece 1 milhão de vezes até que você lembra uma vez e parece que fixou. Algumas coisas vão demorar mais vezes dessa repetição. Outras coisas vão demorar menos vezes. Outras coisas parece que você vai ficar lembrando e esquecendo, lembrando e esquecendo. Durante anos até a coisa ficar na sua cabeça de verdade. Depende do tipo de informação, depende de quanto contexto tinha aquilo, depende da relação emocional que você tem com aquilo, depende de uma série de fatores. Depende de quão comum é aquela informação, depende de uma série de fatores. Mas a receita é essa. Você vai aprender alguma coisa a primeira vez. Entendi a primeira vez? Entendi. Aí você vai esquecer. Mas aí você tem que lembrar. Aí você vai esquecer. Aí você vai lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, lembrar, esquecer. 1 milhão de vezes até que uma hora fixa na sua cabeça. Até que uma hora fica. E até depois que fixou, pareceu que fixou no longo prazo, se você deixar de ter contato com aquilo, você esquece de novo, porque também tem coisas que não são eternas, né? Tem coisas no seu cérebro que você vai lembrar pra sempre, principalmente as de impacto emocional. Mas as informações que são fixadas na martelada, se você abandona essas informações por muito tempo, as chances são que você pode esquecer também, principalmente se são coisas que você revisou pouco. Né? Então como você vai lidar com o seu esquecimento? Com extrema naturalidade. O tempo inteiro eu tô lembrando de 10 coisas, esquecendo 5, lembrando de 5, esquecendo 20, ou então lembrando de 40, esquecendo 3. É o tempo inteiro assim. O seu cérebro é uma coisa insana de fios ligando o tempo inteiro. Então eu quero que você a partir de agora não sofra por causa do seu esquecimento. Puxa, eu vou falar, mas eu esqueço. Eu sei aquela palavra, eu sei que eu sei, mas eu não lembro. Você pode até... caramba, isso está acontecendo. Você reconheceu o que está acontecendo. Mas você não vai mais sofrer por isso. Quer tentar amenizar esse problema? Passe a aplicar o que eu vou contar nas partes de aqui de baixo, que é implementar na sua rotina o que vai tornar a sua memorização mais automática. Mas sofrer com isso e achar que tem alguma coisa de errado com você, aí já não. Então tira essa mentalidade, trata com naturalidade. Assim... Quando eu aprendo algo num primeiro momento, gente, eu sou assim, ó. Aprendi algo novo, por exemplo, de inglês. Ai, que maneiro, eu aprendi. Eu já sei que eu vou esquecer. Eu não faço nem esforço de, o que eu vou fazer para poder
meu Deus do céu, eu queria tanto que isso ficasse na minha cabeça. Eu nem penso nisso, eu sei que eu vou esquecer. Mas eu sei que quando eu vir aquilo de novo, não vai ser novidade. Quando eu vir aquilo de novo, eu vou falar, já vi isso. Vamos ver se o contexto ao redor me ajuda a lembrar? Olha, o contexto ao redor parece ser parecido com aquele que eu vi a primeira vez. Verdade, entendi o que é. É natural esse processo. No final das minhas aulas, às vezes eu até falo isso, né? Eu sei que muito do que eu já expliquei aqui você já esqueceu. Sei que do monte de palavras, estruturas, vocabulário que eu já trouxe aqui, eu sei que você já esqueceu de boa parte. E é isso aí. O seu objetivo é sair daqui com mais aprendizado do que eu comecei e da próxima vez que eu ouvir essas mesmas coisas, eu provavelmente vou associar e vou lembrar que eu já vi isso num primeiro momento. Entendida a mentalidade, vamos falar sobre exposição, usando o seu límbico ao seu favor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, regiões do cérebro, córtex, límbico, reptiliano. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O que é exposição? Você só esquece aquilo ao qual não é exposto. Você quer memorizar melhor a língua inglesa? Você tem a sensação que você estuda, mas não lembra daquilo que você estudou? Você tem a impressão que toda semana você assiste aula, você avança no material, mesmo dentro do Naur, você avança nas aulas do Naur, participa das aulas ao vivo, mas aquilo não tá ficando. Você sente que se você tivesse que falar na prática em algum momento, você não ia lembrar de nada do que você aprendeu. Se isso está acontecendo, é porque você não está se expondo à língua. O que é se expor à língua? O mundo ao seu redor precisa estar em inglês, mesmo no Brasil. Não estou falando de você viajar não, tá? Eu tenho que comprar então uma passagem para Califórnia para eu conseguir fazer a exposição. Não. É exposição ao que está ao seu alcance. O seu celular já está em inglês? Tudo que você vai assistir a partir de agora tá tudo em inglês? Você abandonou o dublado? O seu fone de ouvido toca músicas em inglês? Você assiste no YouTube vlogs, entrevistas, conteúdos em inglês? Não tô falando de aula não, tá bom? Assistir aula é bom, assistir aula tem que acontecer, faz parte. Eu tô aqui pra te dar aula. É pra isso. Mas fluência em inglês e fluência em qualquer idioma não é só feito de aula. Nem só de aula viverá o estudante falante de inglês. Você tem que ter aula, conteúdo de aprendizado. Quando eu falo aula, não olha isso como forma negativa não, tá? Tô falando de algo como aprender no material sequenciado, ter quem tire suas dúvidas, estar num lugar que você consegue aprender de forma fragmentada, sem confusão. Eu tô falando de estudo, aquele estudo formal, eu sento para estudar. Estudo e consumo é fluência. Não tem escapatória. Estudo consistente. Estudando, avançando no material, mas consumo de inglês, o máximo. Aquele inglês que você assiste, tudo que você assiste está em inglês, o tempo inteiro. Você foi lavar uma louça, tá passando em inglês ali no seu fone de ouvido, o seu celular tá em inglês, o que você assiste tá em inglês, é vlog em inglês, é música em inglês, é inglês, é inglês. O seu cérebro não tem nem escapatória. É tanto inglês ao seu redor, e assim, uma coisa complementa a outra. Porque você aprende algo novo, uma estrutura, tira suas dúvidas. Quando você vai consumir, aquilo que você aprendeu eventualmente aparece. E aí você vê sendo usado na prática aquilo que você aprendeu em aula. Uma coisa conecta com a outra e o poder disso é absurdo. O poder de você encontrar assistindo algo que você aprendeu e entender quando você assistiu vai fazer ficar na sua cabeça, porque é um momento de impacto emocional. Eu lembro disso, meu Deus, eu já vi, ai que legal, eu já vi essa estrutura e entendi sem ler a legenda, por exemplo. Fixa na sua cabeça. Essa receita feita em larga escala, quando eu falo larga escala, é o máximo que você puder, o máximo que for possível no seu dia. Ao longo de muito tempo, ao longo de muitos meses, é fluência, não tem escapatória. Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai ser menos rápido, mas não importa, é fluência. E por que eu falo sobre o uso do seu sistema límbico ao seu favor? Peguei uma pequena ilustração, aqui que não é nada para ser nenhuma aula de biologia não, tá? Mas é só uma curiosidade. Também eu não sou neuro, não sou profissional da área da ciência, neurociência, não sou médico, nada disso. Mas isso aqui é biologia até 101, até um pouco pezinho na água que você está colocando sobre o entendimento do seu cérebro. O seu cérebro atua nessas 3 regiões, tá bom? Eu vou tentar falar de uma forma sem tentar cometer gafes técnicas científicas, porque eu não sou cientista dessa área, eu só sei o mínimo para fazer sentido nessa área de idiomas, que é sobre o que eu entendo. E essas 3 áreas do seu cérebro são
o que comanda o sistema reptiliano, que aqui é o marronzinho, essa parte de trás, onde está o seu cerebelo aqui atrás, sistema reptiliano. Sistema límbico, essa parte de baixo mais interna. E o córtex, toda essa parte laranja, o grandão, né? Quando você vê aquele cérebro, o que você está vendo é majoritariamente o córtex. E cada parte desse cérebro é responsável por uma parte diferente da sua vida. E aí que vem uma parte interessante. O córtex, que é o laranjão aqui, ó, é o raciocínio lógico, o raciocínio técnico, o raciocínio matemático, o raciocínio de A mais B igual a C. Por exemplo, você precisa resolver um problema no seu celular, aí você investiga, você busca, você pensa, o que eu faço? Método científico, não, eu já fiz isso, não dei certo, deixa eu tentar fazer de outra forma. Quando você vai fazer uma atividade pela primeira vez, sei lá, você vai arear uma panela pela primeira vez. Sistema lógico, sistema córtex, você vai lá, usando o seu córtex lógico, o que eu vou fazer? Pegar essa posição, tá boa, vou fazer nesse movimento, na parte de cima, depois eu vou para os lados, depois na parte de baixo, eu enxago tudo, passo a bucha. Você criou um sistema lógico para aquele processo que você quis resolver. É o córtex que está em ação quando eu estou explicando para vocês uma estrutura. Olha só, pessoal, essa frase aqui, ó. I bought a new phone. Essa frase, I bought a new phone, significa eu comprei um celular novo. Aí eu explico para você que esse bought, na verdade, é o verbo comprar no passado. Porque se fosse o verbo comprar no presente, é I buy. I buy no presente é eu compro. I bought é eu comprei no passado. Enquanto new é novo. E olha só, eu tenho que falar new phone, celular novo, e não phone new. Eu nunca posso colocar a característica depois no inglês. A característica sempre tem que ser antes. New phone. Se eu fosse a red phone, um celular vermelho. Se fosse a cheap phone, um celular barato, não importa. Qualquer característica que tiver aqui ia estar antes do phone e não depois. O que eu te expliquei agora é logicamente, de forma racional, te mostrando uma receita de como que essa frase funciona e o que está acontecendo aqui. O que está em ação aqui é o seu sistema comandado pelo córtex. É o seu raciocínio do córtex. Porém, quando a gente vai falar uma língua, eu agora estou falando com vocês aqui. Eu sei o que eu quero passar, eu tenho uma noção do que eu quero passar para vocês, eu sei a ideia que eu quero sair, e as palavras só vêm na minha boca. Elas só vêm, eu nem penso nisso. Elas só vêm. Essa parte mais subconsciente, mais automática, mais sensorial, mais sentimental. Por exemplo, eu trombei com você no metrô, assim, e eu imediatamente falo, ai, desculpa. Ou então, eu cumprimento alguém no elevador falando, opa, tudo bem? Alguém te pergunta, e aí, cara, como é que você vai? Você fala, opa, beleza? Tô bem, cara. Essa parte mais automática, mais social, mais emocional, de você ficar bravo e falar, nossa, que droga. Toda essa parte mais emocional é o sistema límbico. O que comanda eu chegar em casa, felizão com o meu celular, abrir a porta e falar, I bought a new phone, de forma automática, sabendo exatamente como as palavras têm que vir na minha boca na hora que eu quero falar, é mais próximo do sistema límbico, emocional. Peraí, Vinícius, então você está me falando que quando você me ensina uma estrutura nova em inglês, eu estou usando o raciocínio lógico córtex para poder memorizar, para poder entender aquilo e guardar. Só que na hora de falar a língua na prática, gente, quem pensa em fórmula? Eu não fico pensando aqui, o verbo to buy, ele é irregular, no passado fica bought. Se fosse regular, colocaria um ED. Se tem um ED, eu tenho que ver se é um Y no final e a letra anterior é uma vogal ou uma consoante. Se for uma vogal, eu posso manter o ED. Se for uma consoante, troco o Y por I, coloco o ED. Quem fala isso? Quem pensa nisso de forma racional, usando o córtex na hora de falar uma língua? Ou você simplesmente entra e fala, I bought a new phone, por repetição. Porque provavelmente você já viu alguém falando a frase I bought a new phone antes. Sistema límbico, emocional, social. É por isso que acontecem coisas interessantíssimas. Por exemplo, morando nos Estados Unidos há alguns meses, como eu fiz, quando eu voltei para o Brasil, aconteceu de eu estar no ônibus em Osasco, olha só, em Osasco, e eu trombei com uma senhora no ônibus e eu falei, excuse me, em Osasco, irmão. Por quê? O sistema que comanda as reações sociais, emocionais, é o sistema límbico. E assim, o sistema parte da minha cabeça que sabe que eu tô no Brasil, fale português. É a escolha lógica correta a se fazer, é o córtex.
É muito interessante isso. O que comanda a sua língua lógica e o que comanda a sua língua social e de raciocínio mais lógico são partes diferentes do cérebro. Interessante, né? E aí, por curiosidade, essa parte marrom está representada aqui em marronzinho, que é o sistema reptiliano, é a parte mais instintiva, né? Que a gente até chama de reptiliano porque os humanos e os répteis têm a mesma coisa. É o que comanda o seu medo, sua fome, dor, que comanda as partes de sobrevivência, né? Até reprodução, instinto de medo, instinto, esse tipo de coisa, sistema reptiliano. Quando você sente dor, você não escolheu logicamente ter dor e você também não teve a emoção dor. Você teve um sistema de sobrevivência instintivo dor, né? Que é a mesma coisa que os répteis também têm. Enfim, por que eu tô te contando toda essa viagem? E eu tô associando isso aqui a exposição é usar o límbico ao seu favor. Porque quando você se expõe à língua assistindo a contextos de verdade, assistindo entrevistas, se expondo a conversas em inglês, vendo histórias dentro de contexto, as emoções, os contextos daquelas histórias, o sentimento que estava rolando por trás, o rosto do ator naquela cena, tudo isso gera uma cadeia de memória guardada no sistema límbico para você. Que faz com que, sempre que alguém for tropeçar e você segurar a pessoa, você simplesmente fala, oh, I got you, I got you. Você segurou a pessoa para ela não cair falando a frase I got you. Eu não raciocinei de forma lógica que eu queria falar a frase I got you. Eu peguei você, te segurei. Eu lembrei que eu já vi tanta cena, já vi tantos momentos em que a sensação do momento era esse, alguém foi cair e outra pessoa foi segurar. E na hora que ela foi segurar, ele falou I got you. Que isso fica na sua cabeça, guardada através do seu sistema límbico. Que é o que permite que você seja tão automático, tão natural para falar inglês. Na prática, o que eu estou querendo dizer é, quanto mais você se expuser à língua inglesa, com assuntos que são significativos para você e são assuntos que você gosta de assistir a respeito, que você se envolve naquilo que está assistindo, mais forte é a sua conexão emocional com o que você está vendo e mais forte é a sua capacidade de reproduzir de forma natural aquilo que você está vendo. É por isso que eu falo para vocês, galera, não adianta ver uma vez, assistir a explicação do que eu tô trazendo lá, expliquei pra você que a palavra I bought a cheap phone, expliquei pra você que a palavra bought é o passado do verbo buy, e aí você nunca mais vê isso, você não se expõe à língua para que você veja o bought aparecendo nos seus filmes, nas suas entrevistas, no conteúdo que você gosta de assistir, você não se expõe, dificilmente você vai tratar a palavra bought com muita naturalidade subconsciente. Vai sempre ser aquela coisa lógica, dura, lenta do seu sistema de raciocínio lógico do córtex, né? Que você pensa para falar. Pensar demais para falar é tentar falar só usando córtex. Falar de forma mais instintivamente, do jeito que as palavras mais só vêm, elas estão profundamente fixas na sua cabeça por causa da sua exposição, é usar o sistema límbico ao seu favor. Então, exponha-se à língua inglesa. Use o límbico a seu favor. Exponha-se, envolva-se, sinta, assiste. Né? Parece que eu tô até falando uma letra da música da Pitty aqui, mas é verdade, ok? Espero que eu não tenha cometido gafes científicas, porque o que eu sei sobre as áreas do cérebro é só o suficiente para que eu consiga aplicar isso nos meus estudos de idiomas e trazer para os meus alunos. Se você é neurocientista e você sabe mais sobre isso, eu vou ficar feliz demais em ver o seu comentário aqui embaixo dessa aula, comentando mais a respeito disso. Tenho certeza que a galera vai ser muito beneficiada pela explicação. Então vamos lá, falamos sobre mentalidade, como você lida com o seu esquecimento, e falamos sobre exposição. Como que você vai pegar aquilo que você aprendeu na sua aula de inglês e passar a ser capaz de reproduzir aquilo de forma natural, profunda. As palavras têm uma conexão profunda com você que vai além de você só saber que Apple é maçã. Você fala Apple, você consegue visualizar uma maçã. Claro, Apple é fácil, né? Porque é uma palavra muito popular, mas eu falo I bought a new phone. I bought a new phone. Você não traduz para eu comprei um celular novo. Você visualiza a imagem de alguém chegando em casa falando I bought a new phone ou contando para os amigos. Nem passa pelo português. É algo extremamente emocional, visual, automático. Nem passa pela língua portuguesa esse raciocínio de tradução. Não tô falando que tradução não é importante, tradução faz parte do aprendizado, é uma ferramenta que auxilia você a entender mais rápido. Em vez de eu ter que te explicar o conceito de transação financeira, é mais fácil eu falar que bought significa comprei e pronto, você entendeu o que está acontecendo. Agora, isso ficar profundo na sua cabeça, profundo, automático e visual, exposição, exposição, exposição.
Por fim, sistematização. Faça disso uma rotina. Eu falei pra você que você precisa se envolver com a língua, certo? Falei que você precisa se envolver com a língua. E falei que você precisa dar marteladas, né? Marteladas naquilo que aprendeu. Se aquilo que você aprendeu você quer realmente fixar, você quer realmente levar para o longo prazo, você precisa criar uma forma de você aquilo ficar na sua cabeça, seja através do impacto emocional ou através da martelada, através da repetição. Então, cria um sistema que permite que você faça isso no seu dia de forma fácil. Por que dificilmente, olha só que interessante, por que dificilmente a gente consegue implementar hábitos novos na nossa rotina? Porque a gente complica demais. A gente complica demais. Por exemplo, você quer começar a fazer academia. Ou você quer começar a caminhar, quer começar a ter uma vida mais saudável de exercício. Em vez de você começar, vou pegar o primeiro tênis que eu tenho aqui em casa, eu não vou esperar até segunda-feira às 8 da manhã não. Vou sair agora à tarde mesmo. Sai à tarde, anda 15 minutinhos e volta para casa. Pronto, você começou. Você não, eu tenho que ir na Centauro. Eu tenho que ir na Centauro comprar um Olímpicos, comprar uma água, uma água que seja hermética, que mantenha a minha água geladinha na temperatura que eu quero. Vou acordar segunda-feira, 6h30 e vou sair. Você criou toda uma burocracia, irmão. 1 milhão de barreiras mentais pra você começar, que era só assim, se você quisesse de verdade. Cheguei mais 30 minutinhos mais cedo em casa. Botei um tênis, dei 2 voltas no quarteirão e voltei. Pronto, comecei. Tá perfeito? Vou aprimorar o processo ao longo do caminho? Sim, eu vou aprimorar o processo ao longo do caminho. Não tá perfeito. Eu posso ter um tênis melhor, eu posso definir um horário melhor. Isso você vai polindo, você vai melhorando à medida que você vai fazendo. Então você cria um monte de barreiras para começar, em vez de você podia só lá começar. Começa tosco. Começar tosco é bom. Quanto mais tosco você começa alguma coisa, mais margem você tem para melhorar. Vocês já assistiram as minhas primeiras aulas aqui no canal? Eu tenho vergonha de reassistir. Meu cabelo tava gigantesco, assim, na frente do meu olho, assim, tampando a minha testa, que eu tinha que ficar tirando pra conseguir mostrar meu rosto. Eu ficava no cantinho da câmera, assim, que eu nem sabia posicionar. Eu ficava, tipo, aqui embaixo, assim, mó longeão, falando assim, então, na aula de hoje a gente vai falar não sei o quê. Deixava a câmera minúscula, tipo, nessa posição assim, ó. A câmera assim, tá? Em vez de deixar a câmera num tamanho decente. Escrevia com letras, tipo assim, ó. Escrevia assim, ó. Nem o computador conseguia ler o que estava escrito aqui. Quem dirá alguém que precisa, sei lá, usar óculos. Aí eu fui aprimorando. Percebi, poxa, se eu colocar uma margem ao redor da minha lousa, fica mais agradável de ver. Se eu posicionar a minha câmera aqui, fica mais agradável de assistir. Se eu falar mais claro, com o microfone melhor, eu vou ser mais compreendido. Eu fui aprimorando o processo à medida que eu fui fazendo. Mas eu comecei tosco, comecei de um jeito fácil de implementar. Por isso, eu não quero que você pense o seguinte: vou começar a aprender inglês. Preciso ir lá comprar um caderno na Calunga que vai ser só para o meu aprendizado de inglês. Aí eu vou separar o momento exato da minha semana e eu vou esperar até chegar esse momento do meu dia. E aí não, eu preciso economizar para poder comprar o Anki no meu celular porque custa R$100, então eu tenho que me preparar para isso. Mano, começa com o que você tem. Entendeu? Você tem caderno solto aí na sua casa? Você vai criar uma forma de, a partir de agora, se envolver com aquilo que você aprendeu. Por exemplo, através do seu caderno. E assim, até que esse exemplo tá bonitinho, né? Folhinha de almaço, caneta colorida. Não tem folhinha de almaço, caneta colorida? Vai ser o primeiro rascunho que tiver ao seu redor aí. E o lápis preto que você tiver. Você vai começar a se envolver com seus estudos, anotando o que for relevante, guardando. Não só para que você anote aquilo, mas para que você depois revise aquilo. E aí você vai criar um sistema em que seja fácil de você revisar. O importante das suas anotações não é a anotação em si. Apesar de muita gente gostar, eu gosto de escrever porque me faz fixar melhor. O importante da sua anotação, quando a gente está falando de línguas, não é o que você está anotando. É o que você vai revisar. Afinal, a gente está falando de memorização. O que você está anotando, você tem que entender que eu vou ter que reler isso aqui depois. Então não saia anotando um monte de coisa que é irrelevante para aquele contexto. Anota o que for principal, o que for mais tranquilo para você memorizar, de um jeito que seja fácil. Que você pegue aquela página, você bata o olho nela de cima a baixo e pronto, revisou. Foi rápido, foi tranquilo, não foi cheio de firula, não foi cheio de burocracia. E assim, ficou, sei lá, do lado da sua cama.
Você uma vez por dia foi lá, revisou aquele conteúdo, por exemplo, aquelas frases, aquelas estruturas, e pronto, guardou, pôs de volta. Não é aquele negócio, dá mó trabalho de fazer... Mano, se você dá mó trabalho de fazer suas anotações, você não vai fazer, você vai ficar com preguiça. O objetivo das suas anotações é revisar depois. O objetivo é você uma vez por dia abrir as suas anotações, uma vez por dia, eu tô falando de consistência, tá bom? Todo dia. Você vai lá, revisa, revisei, guardei, 5 minutinhos, pronto. É isso. Tem gente que gosta de usar post-it, até que esses post-its estão bem bonitinhos, né? Tem gente que gosta de, por exemplo, colar post-its nos móveis, né? Sei lá, eu quero guardar que geladeira é fridge, por exemplo. Se a pessoa escreve fridge e cola na geladeira. E aí toda vez que vai abrir a geladeira ele lembra do fridge. É só um exemplo, né? Você pode fazer isso com os móveis da sua casa. Certamente você vai memorizar bem os móveis da sua casa. Só um exemplo. Mas, nossa, que relação que tem isso aqui. Lenin, Mussolini e Elvis Presley. Peguei essa imagem, mas acho que ela tá bem viajada. Qual o objetivo dos seus post-its? Das suas anotações em post-its ou no caderno? Revisar depois. Nada que você anota nos seus estudos de inglês é para você anotar e guardar. É para você anotar o que você vai revisar depois. Então crie algo que vai ser fácil de você revisar. É um bloquinho que você vai usar? Assim, um bloquinho? Fácil. Um bloquinho que todo dia tá do lado da sua cama. Você vai lá, abre, revisa, leva 5 minutos e põe de volta. E aí existe uma forma automatizada de você fazer isso, que é como eu faço. Eu não sou uma pessoa de caderno, não sou uma pessoa de post-it. Eu não sou uma pessoa de post-it, mas sou uma pessoa de celular. Tá o tempo inteiro no meu corpo, tá o tempo inteiro no meu bolso. Nenhum objeto, tirando meu óculos, passa tanto tempo perto de mim quanto o meu celular. Por isso, eu uso ele ao meu favor. Em vez de fazer anotações em post-its de papel, ou fazer flashcards em papel mesmo, que dá trabalho você ficar cortando o papel, aí você anota na frente aquela frase que você quer lembrar em inglês. Na parte de trás do papel você anota a tradução. E aí o seu trabalho de revisar aqueles flashcards é: lê a frase na frente, tenta lembrar a tradução, olha a parte de trás e aí coloca na pilha dos esquecidos, na pilha dos lembrados. Revisa mais a pilha dos esquecidos e menos a pilha dos lembrados. E aí você vai revisando e essas informações vão ficando na sua cabeça. Para que você não tenha que ficar cortando papelzinho, não tenha que se preocupar com, meu Deus, o que eu reviso hoje, para você não tenha que ficar tendo trabalho com post-it, para que você não tenha que ficar caducando, tipo, eu vou memorizar isso ou não. Eu recomendo fortemente que você use um sistema de repetição espaçada, por exemplo, o Anki. Eu uso o Anki desde 2014, tá bom? O Anki, ele é o que chama de sistema de repetição espaçada. Quem já ouviu falar de flashcards? Que é justamente isso que eu falei, né? Faz flashcards para você lembrar as coisas que você aprendeu. Coloca no flashcard o que você quer lembrar e aí na parte de trás a resposta daquilo. Por exemplo, sei lá, my house is nice, my house is nice. Na parte da frente, o que significa my house is nice, my house is nice? A minha casa é boa, minha casa é legal. Vira o papel, vê o verso, minha casa é boa, minha casa é legal, você sabe se você acertou ou não. Coloca na pilha dos acertados ou dos errados, né? É tipo isso. Para você não ter que ficar tendo todo esse trabalho, o Anki ele é uma plataforma de flashcards online, digital. Dentro dele você adiciona as frases em inglês novas que você aprendeu. Por exemplo, essa aqui é um print do meu próprio Anki, dos meus próprios estudos, olha só. Eu estava vendo nesse contexto sobre a palavra homeowner. Homeowner, essa palavra bem aqui, ó. E aí tem essa frase de exemplo com a palavra homeowner. Nunca uma palavra solta, a palavra isolada. Sempre o contexto, a frase de onde eu tirei. Peguei essa frase e adicionei no meu Anki. A homeowner is a person who owns a house or owns the house or apartment that they live in. Essa era a frase em inglês que eu queria guardar. Coloquei no verso, separado por esse tracinho, coloquei nessa parte de trás, qual que é a definição, qual que é a tradução daquela frase. E assim, quando eu vou revisar isso, ele só mostra dessa forma, olha só. Ele mostra assim, só a parte da frente. Aí eu leio a parte da frente. A homeowner is a person who owns a house or owns the house or apartment that they live in. E eu tento lembrar a tradução. Um homeowner, que é a palavra que eu estava tentando lembrar, homeowner é a pessoa que possui a casa, possui uma casa, ou ela é dona da casa ou do apartamento em que ela mora. É isso que significa essa frase. E aí eu dou clique para ele me mostrar o verso, para ele me mostrar a parte de trás, e aí ele exibe a parte de trás. O homeowner é a pessoa que possui uma casa ou é dona da casa do apartamento em que vive. Acertei. Marco lá se eu achei bom, caso eu tenha acertado, ou marco lá que eu errei, caso eu tenha errado. Simples assim. E aí o próprio Anki se encarrega de distribuir nos seus dias
quais frases você tem que revisar naquele dia. Então, como que o Anki é usado para o estudo de inglês? Para a memorização do estudo de inglês? Frases. Parte da frente a frase em inglês, parte de trás, que você tem que lembrar da resposta, a tradução da frase com quaisquer definições que sejam importantes para você. Anki é assim que usa. Não é para palavras soltas, não é para tacar um monte de imagem, é frase de exemplo em inglês na frente, tradução e explicação da frase atrás. Só. E aí, como que ele faz isso? Você vai criando uma pilha de frases que você tem. Eu tenho quase 6.000 no meu Anki. 6.000 frases. Aí, uma vez por dia eu abro, e aí eu vejo lá, nossa, hoje eu tenho 12 frases para revisar. Como que ele sabe quais que eu tenho que revisar naquele dia? Através das minhas respostas de quando eu erro, quando eu errei porque eu esqueci, ou eu achei bom porque eu acertei, ele vai distribuindo. Ah, essa aqui ele acertou, ele lembra. Vou jogar mais pra frente porque ele não precisa ficar revisando o tempo inteiro. Ou então, ah não, essa aqui ele errou, essa aqui ele esqueceu. Logo, ele precisa revisar mais vezes, dar mais marteladas para que fique na cabeça dele. Vou mostrar amanhã de novo. Lembra? Eu quero um cafezinho bem quentinho quando eu acordar. Vou mostrar amanhã de novo, porque se ele tá esquecendo, ele tem que ver mais vezes. É isso. Então assim, uma vez por dia ele me mostra o que eu tenho que revisar naquele dia. É gratuito para computador, você pode baixar gratuitamente. É gratuito para Android e só no iPhone que é pago, mas você pode usar só no computador e tá tranquilo. No iPhone, se eu não me engano, ele custa $20. E aí, Vinícius, dá muito trabalho fazer isso. O que eu falei para vocês, gente? O que eu falei para vocês? O seu sistema de memorização tem que ser algo fácil de fazer. Algo que você pegue rápido, papum, memorizei, revisei o que tinha que ser memorizado hoje e acabou. E aí, esse aqui é o meu gráfico das revisões do último ano, para que vocês tenham uma noção. Eu puxei lá o gráfico do meu Anki dos últimos 365 dias. Ele me mostra que, nos meus últimos 365 dias, eu revisei o meu Anki, ou seja, revisei os meus estudos para memorizar o que eu estava aprendendo em 359 desses dias. O que isso significa? Que no último ano eu tive 98% de consistência. Legal, né? Dá pra melhorar ainda mais, sempre dá pra melhorar ainda mais, mas legal, eu tive um ano inteiro com 98% de consistência. Ah, mas fazer isso dá muito trabalho, todo dia você vai lá, revisa a frase em inglês e fecha? Quanto tempo que isso me custa? 5 minutos por dia. Tá aqui a média, ó, média dos dias. Ele pega todo o tempo que eu passei no aplicativo e faz uma média. A média foi, eu fiquei 5 minutos por dia. Essa é a única técnica de memorização sistematizada que eu tenho no meu dia, que é, aprendi uma coisa nova, adiciono no meu Anki para revisar diariamente, dura mais ou menos 5 minutos por dia, e pronto, eu fecho. O que vai além disso é, eu não fico fazendo caderno, eu não fico fazendo um monte de anotação, eu não fico fazendo mapa mental, eu não fico fazendo nada disso. Eu reviso meu Anki uma vez por dia e no resto do tempo, o que eu tô fazendo? Eu tô me expondo. No resto do tempo eu tô me expondo à língua, assistindo, consumindo, vendo. Você não aprende a língua pelo aprendizado, não é o fim em si mesmo. Você aprende para usar. Então use, assiste, consome. Dicas para manter a consistência é difícil? Olha, assim, eu não sou coach, então eu não consigo falar para você as técnicas milenares do coach quântico. Como é que eles falam? Para você manter a consistência. Então, ó, olha ao seu redor. Você gosta da sua realidade hoje? Se você está confortável, fique assim. Se você quer que seja diferente, mude. Faz na base do ódio. Não gosto de como as coisas estão agora. Então, se eu quero ter um novo resultado, vou fazer na base do ódio, mesmo sem vontade. Tá bom? Assim, é assim que eu comecei a fazer live todo dia no YouTube. Gente, abrir todos os dias uma live no YouTube, preparar material, escolher os temas, falar com o chat por 1 hora todos os dias, durante meses, fazer centenas de vídeos, fora todas as outras coisas relacionadas ao meu trabalho, produção de material para os alunos do NAR, dá preguiça. Uma baita de uma preguiça. E assim, o que eu faço para não ter preguiça de fazer isso aqui? Pelo menos eu fazia no começo, né? Eu chegava lá, quer saber? Vou agendar. Agendava 10 lives lá, agendei. Agora que eu agendei e tá público, todo mundo viu, agora eu tenho que fazer. Não tem escapatória. Então, no começo, quando você não tem aquele ritmo e você quer criar consistência, ia na base do ódio. Então, não tava a fim de fazer, mas já tá agendada, já tá pronta, vou fazer, aí eu faço. No dia seguinte, mesma coisa, eu faço. O que começa a acontecer? Eu fui fazendo na base do ódio, mesmo quando eu não tava com vontade. Mas eu precisava dessa consistência. Era importante pro meu negócio eu estar na internet,
ter muito conteúdo, as pessoas me conhecerem, as pessoas saberem como eu ensino. Eu queria ter esse resultado, de as pessoas me verem como uma autoridade, elas perceberem que eu tenho um conteúdo legal para passar, elas serem ajudadas por isso, aprenderem inglês através disso. Eu queria ter esse resultado. A única forma disso é consistência e produção de conteúdo em massa e estar na internet, falar o que eu tenho para falar, contar o que eu tenho para ensinar. E aí eu fui fazendo isso na base do ódio. Até que o que aconteceu? Eu me acostumei. Então, como eu me acostumei, é cada dia mais fácil. Quando você se acostuma, é cada dia mais fácil fazer. E assim, eu já fiz tanto que a semana que eu quiser passar, eu vou passar uma semana sem fazer live para poder descansar, guardar minha voz um pouquinho. Eu posso fazer, porque eu já fiz tanto. E quando eu for voltar, e aí eu tenho que voltar, né? Vai ser natural voltar, porque eu tô acostumado. Você vai fazendo porque tem que fazer até que você se acostuma, tá bom? Quando você se acostuma, o seu límbico entrando em ação, você passa a fazer daquilo uma rotina, né? Passa a ser natural, passa a ser parte da sua vida. Tá bom? Então, galera, espero que você tenha gostado desse bate-papo de memorização. Eu sei que é uma parada meio subjetiva, uma parada meio abstrata, mas faz na prática o que eu tô te mostrando que você vai perceber a diferença. Consistência nos estudos, mas muito consumo, o máximo que você puder, dentro de temas que você gosta. Isso vai fazer com que o seu subconsciente entre em ação. Isso vai fazer com que você crie um sistema onde você está sempre exposto por aquilo que você aprendeu. Passa a usar as ferramentas que eu ensinei aqui, explora o Anki, passa as frases novas que você aprendeu, adiciona dentro dele. Prefere usar caderno? Faça os seus cadernos de forma que seja fácil de fazer, que não dê muito trabalho e que o objetivo do seu caderno é que uma vez por dia você vai lá e revisa. Tem que revisar, se você não revisar, você está esquecendo. A memorização acontece na base da martelada, tem que revisar, senão você vai esquecer. E sobre isso, falando sobre o esquecimento por conta própria, o esquecimento em si mesmo, trate isso com naturalidade, tá bom? Vai acontecer mesmo, não tem escapatória, faz parte da sua vida. Eu pretendia fazer esse encontro um pouquinho mais rápido que isso, mas acho que o papo estava bem produtivo, acho que a gente estava conseguindo chegar numa síntese bacana aqui, então acho que tudo que eu contei pra vocês aqui vai fazer bastante diferença. Mão na massa, agora é fazer, assistir sobre esse tipo de coisa é muito legal, é muito gostoso, deixa o coração quentinho você assistir sobre como se aprende, mas agora tem que ir lá botar a mão na massa e aprender. Espero que você sinta esses resultados, vejo você nas próximas aulas, se inscreva aqui embaixo no canal clicando no botão vermelho, caso você não seja inscrito ainda. Falo bastante sobre método aqui, mas tem muita aula de inglês também na prática, conteúdo super rico. E clica no sininho para ser lembrado das notificações, né? Clica no botãozinho do gostei, no botão de gostei, caso você tenha sido ajudado. Se virou uma chave, se você pegou uma sacada que você não tinha imaginado antes, se alguma coisa que eu falei aqui trouxe essa virada pra você de jogo, clica no gostei, é a forma de eu saber que você tá sendo ajudado por tudo isso aí. É de graça clicar no gostei, você não paga nada por isso pra clicar no gostei. É a forma de me apoiar e saber que vocês estão curtindo esse conteúdo para que eu continue fazendo mais e mais. Tá bom? Bons estudos pra vocês e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!